Boa noite, muito boa noite. Vamos começar mais um Política e Elas. Vamos aguardando então a Geissa e a Camila Gonda, nossa querida Geissa Franco, chegar por aqui para que possamos fazer mais um Política e Elas para vocês. Enquanto vocês vão chegando por aqui, eu vou já vendo como que tá meu áudio, tá? Vocês podem acenar, vocês podem avisar se vocês estão me ouvindo bem, tá? Então, ó, Camilinha chegando por aqui e a Geissa também. Vamos convidar. Ai, ai, que maravilha. Uma segundona, um pouco de reação ainda da vacina. Oi, meninas! Olá, boa noite. Oi, Boa oi! noite. Enquanto vocês estavam aqui chegando, eu estava contando aqui para o pessoal que já está chegando aqui na live. Eu estou aqui com a minha carinha ainda um pouco inchada, algumas reações da vacina ainda, mas, né, vacinada a primeira dose, isso que é importante, né? A gente ir se imunizando aí todo mundo para que possamos ter a nossa vida, né, um novo normal, como a gente tem falado agora, né? Para que a gente tenha aí a nossa vida de volta, não 100%, os cuidados têm que, né, continuar, a máscara e tudo mais, até que os casos sejam zerados. Eu sonho com esse dia. E vocês, meninas? Boa noite, Camila. Oi, oi, Sirlene! Que bom que você está vacinada com a primeira dose. Fico muito feliz, de verdade. Porque quando a gente vê a vacinação avançando, parece que a gente tem uma pontinha de esperança, assim. Acho que foi isso que eu senti quando os meus pais tomaram a primeira dose. E agora os meus avós também estão 100% vacinados, já estão imunizados. E acho que é assim que a gente se sente, né? Devagarinho, a gente sabe que não era o ideal, né? O Brasil tem condições de fazer uma vacinação em massa, um sistema único de saúde que comporta isso, mas infelizmente, né, a gente não teve alguém para liderar essa vacinação, essa campanha. Mas eu também sonho com esse dia, Sirlene. Eu acho que queria que ele fosse muito próximo, sabe? Porque perder pessoas assim semanalmente, diariamente, é muito complicado. É isso mesmo. E você, Geissa? Você já tomou a sua primeira dose também, acredito eu, ou não ainda? Não, olá para quem está chegando. Acredito. Não, eu Aí, tenho. chamou a Luísa de véia. Não, sabe por quê? Porque eu não sei como que está a vacinação em Curitiba. Eu sou de região metropolitana, então a minha cidade já está em 32 anos, por exemplo. Ah, é 32 verdade, anos é. verdade. Ah, Aqui com tá, relação a Camila Gonda, 32 anos é velha já, né? aqui tá. Diga, Hoje gente. foi 1986, a partir acho que de Hum, junho a dezembro. Eu sou de ah, 1992. Então eu acho que espero que daqui uns 10 dias. já chega a sua vez. Eu tô torcendo aqui, muito feliz que tá chegando a hora. Mas também comentando um pouco sobre o que a Camila disse, dá uma tristeza no sentido de pensar que já poderíamos todos estar vacinados e muitas pessoas poderiam não ter morrido, né? Até teve um caso aqui no meu prédio, o meu porteiro, o seu João, muito querido, um cara assim sensacional. Ele já tinha uns 59 anos e decidiu não se vacinar, muito pelo discurso do atual presidente, que desincentiva as pessoas a irem se vacinar, dizendo que não é importante, dizendo que não dá nada não se vacinar, e acabou que ele morreu há 3, 4 dias atrás. Foi para o hospital e em poucos dias veio a óbito. Então, a gente está passando por um momento bem triste, né? A gente vê pessoas que a gente conhece, convive, morrendo ainda. Então, até não sei se vocês estão sabendo, lá nos Estados Unidos, o Biden está fazendo uma campanha bem forte agora, porque eles não conseguem sair dos 49% de pessoas vacinadas, muito pela essa retórica de que anti-vacina, anti-ciência, então não é só algo do Brasil, né? Os Estados Unidos lá tendo vacinas, sobrando vacina, que é também uma questão bem complexa da gente pensar, né? Enquanto vários países ainda nem têm vacina, tem países que sobram vacina e o pessoal não vai se vacinar. Então, aí a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Como que vai ser a estratégia também aqui no Brasil para que pessoas que já passaram da idade que deveria ter ido vacinar, como que elas vão se vacinar, sendo que a gente tem todo esse discurso
Ridículo. Antivacina, né? É isso mesmo, gente. Então, meu muito boa noite. Sou Silene Araújo aqui do Diário de Curitiba, depois de toda essa conversa, né? Para quem não me conhece, mas a maioria já está sendo um público fiel aqui na nossa live Política e Elas. Então, geralmente eu vejo aí bastante carinhas conhecidas aí nos nossos comentários, né? Por exemplo, a Rosana Teixeira, do jornal Folha Regional, sempre está presente aqui conosco, né? E sempre tem um pessoal que está aí comentando as lives, também o Bernardo Carlini, lá do Jornal do JuVV, sempre tenho a honra de tê-los, né, os colegas jornalistas acompanhando a nossa live aqui também, e as pessoas também que são convidados aí, que sempre comparecem, mesmo não sendo jornalista, pessoas que se interessam por política, outros que estão descobrindo a política agora, né, através do nosso programa. Eu fico bem feliz quando vem um público assim que está despertando o interesse pela política agora, porque o interesse aqui do objetivo, né, do programa Política e Elas é o quê? Que as mulheres, né, todos, né, devem se interessar por política, mas principalmente abrir um pouco a visão das mulheres para esse assunto, para esse tema, para ter um pouco mais de entendimento sobre política, entender sobre seus direitos, né, os nossos direitos, né, como mulher. Então, esse que é o intuito aqui do nosso programa, né, que o Diário de Curitiba deu esse espaço para que as mulheres tenham voz, né, e que a gente fale sobre política e a participação das mulheres na política, tá? Hoje temos alguns temas aqui, as meninas até sugeriram, né, algumas coisinhas também aqui nos nossos bastidores, como eu costumo chamar. Então, a gente vai falar sobre a saída do Requião, né? Não sei se ele chegou a sair já, a Geisa vai depois falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas após perder disputa pelo controle do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro do Paraná, o Requião chama de partido bolsonarista e racista e anuncia a saída. Então, ele anunciou a saída do partido, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre as manifestações pelo voto impresso que está rolando. Parece que teve uma live também do Bolsonaro, né? Falando sobre isso. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas a gente vai estar averiguando isso agora juntamente com vocês. Então, eu não fiz o meu dever de casa, não tenho muito o que falar, eu já vou deixar as meninas falarem bastante, mas muito em nome dessa reação mesmo que eu tive da vacina. Mas assim, gente, é tranquilo, é uma dor de cabeça, é incômodo, né? Você precisa tomar aí um medicamento para controlar essas reações, mas nada que vá, ai meu Deus, eu vou ficar impossibilitado de fazer qualquer outra coisa, né? Se fosse assim, não estaria aqui fazendo a live para vocês. Então, o pessoal que está com medo das reações aí, faz parte. Eu já li que isso tem a ver com o sistema imunológico, né? Então, a vacina está reagindo no seu sistema. Então, legal, ela está fazendo o que ela tem que fazer mesmo, te imunizando. Né? Então, é uma resposta do teu organismo com relação a isso. Então, tranquilo, né? Vão lá tomar a vacina de vocês e vamos começar aqui a nossa live. Geisa, não nos abandone. A gente começou agora. Ô, Sirlene, eu acho bacana Diga. falar também a respeito da sua vacinação, que cada corpo também reage de uma forma, né? Então, eu já ouvi muitas pessoas falando, tipo, tive febre de 39 graus e, tipo, meus pais não tiveram nenhuma reação, tipo, ficou tranquilaço. Então, também, às vezes, né, vai de corpo para corpo, né, Sirlene? A pessoa não quer tomar vacina porque dá reação, mas talvez nem dê a reação, né? Então, acho que o Exato. mais importante é se imunizar nesse momento, né? Exato. Eu li a bula, né, que eu tomei a AstraZeneca, então eu li a bula lá também, e eu li matérias falando que isso tem a ver com o sistema imunológico, porque eu observei que a minha mãe, as pessoas de um pouco mais de idade aqui da família, nenhum tiveram reação e os mais jovens estão tendo mais. Por quê? Tem a ver com o sistema imunológico, né? Então, essas pessoas às vezes têm um sistema imunológico mais baixo, né? E a gente que tem um sistema, né, imunológico mais alto, que somos mais jovens, a gente vai ter mais reação ainda, né? Porque é uma resposta do organismo, né? O porquê, né? Ainda não me aprofundei nisso, mas tem essa explicação aí, tem a ver com o sistema imunológico, gente. Então, é isso. Uns vão sentir um pouco mais, outros um pouco menos, outros não vão sentir nada, mas o importante é que estamos imunizando, né? E aos poucos aí a gente está conseguindo diminuir, né, os casos, pelo menos aqui eu soube aí de hospitais que já tiveram as UTIs zeradas. Então, assim, são notícias maravilhosas, né? Nós víamos aí só tendo notícias de aumento de casos, aumento de UTIs lotadas. Então, assim, todo dia a gente vinha fazer essa live bem triste, né, meninas? Fora as perdas, né? Isso é irreparável. Então, agora a gente está aí com o pessoal já se imunizando, então vão se imunizar também, e a gente vai poder estar aqui, né, vivos, saudáveis, né, e presentes para poder estar aí compartilhando conhecimento, tá? Então, falando em conhecimento, Geissa, o que mais que você tem para falar aí, além desses dois temas que eu já trouxe, que são
a questão das manifestações do voto impresso, que vamos falar, e também a renúncia ali do Requião com relação ao partido. Você tem mais alguma coisa que está rolando para a gente já falar para o pessoal, para eles acompanharem e a gente ir discutindo? Acho que a gente poderia falar também, pensando na questão de gênero, sobre as 2 medalhas que a ginasta olímpica ganhou, né? Acho que é bem representativo, uma mulher negra, filha de uma mãe solo que criou ela a trancos e barrancos, sem grandes apoios aí do Estado, né, para estar competindo lá nas Olimpíadas, chegou lá e não só ganhou, mas fez história para o Brasil, né? E, dentro da modalidade, em algo que o Brasil nunca tinha tido uma medalha. Então, eu acho que é bem representativo. Bem legal, porque eu ia mesmo falar, né, que tínhamos que comentar como está o andamento das Olimpíadas. Foi bom você me lembrar, tá? E outra questão, parece que teve uma atleta que sofreu bastante bullying, né, com relação ao corte de cabelo curto, não é uma atleta brasileira, e eu vou trazer isso aqui também durante a live para a gente falar sobre isso, né? Sobre o machismo e o quanto isso afeta, né, a vida das profissionais, né? E essa questão da representatividade, Geice, é até legal a gente falar também, aquela questão que está rolando esse assunto com relação às toucas de banho, né, de natação. Parece que as atletas que são afro, né, que são negras, que têm um cabelo afro, por questão do volume, né, elas não conseguem utilizar o cabelo grande, né? Então elas precisam cortar o cabelo muitas vezes para fazer o uso da touca. Então, quão importante é, né, as pessoas pensarem no vestuário que atinja, né, todos os tipos de corpos, de cabelo, né, que atinja todo o público, né? As pessoas que são obesas, que estão acima do peso, também têm essa dificuldade, né, encontrar roupa muitas vezes. Então a gente pode falar sobre isso também aqui na live, né, sobre essa questão aí, para a gente falar da representatividade, o quanto é importante, né, a gente ter essa diversidade também na questão do vestuário, tá? Então podemos falar disso também, e aí o que a gente for lembrando, a gente vai trazendo aqui durante a live. Mas Também, vamos começar. Pode falar. Também a gente poderia tocar um pouco no assunto dos biquínis também, falando em vestuário, que as atletas do vôlei de praia, né, elas teve uma delegação que sofreu punição porque as atletas decidiram jogar de shorts, alguma coisa assim, e sofreram represálias, sendo que a gente está ali para assistir o jogo e não, né, isso a gente percebe lá Exatamente. as câmeras focando, né, não necessariamente no jogo, mas no corpo. Exatamente, né? Então, assim, objetivando, né, as mulheres como, né, um símbolo de sexualidade, alguma situação assim. Então, realmente, as câmeras costumam focar, né, nas partes íntimas, né, das mulheres, no bumbum, nos seios, né? Então, realmente, isso é complicado e as mulheres estão até como uma forma de protesto, né, querendo usar o travestimento, porque não teria problema nenhum, né? A gente vai na praia, a gente fica à vontade, usa um biquíni, né? Agora para jogar até com uma forma de protesto, né? Por que que eu preciso, né? Por que que eu sou obrigada a jogar de biquíni? Eu vôlei de praia. Se eu quiser uma roupa mais confortável, né? Que eu possa me jogar, que eu possa me sentir mais à vontade. Então realmente está rolando esse assunto mesmo de que elas, né, quiseram jogar de shorts e disseram que não, que elas teriam que usar como uniforme o biquíni. Então a gente pode falar disso também. Ricardo Alcântara chegando por aqui na live, né? O Ricardo, que é editor aqui do Diário de Curitiba também. E, gente, ó, tá rolando sorteio do Dia dos Pais no Diário de Curitiba, tá? Vão lá no Instagram, vão lá no feed que tem sorteio, uma cestinha lá com algumas guloseimas e também uma caneca do Entre Fatos, que é a live dos meninos toda sexta aqui no Diário de Curitiba. Eles também falam sobre política, falam sobre os assuntos da semana. Então, eles vão estar fazendo esse sorteio na sexta-feira, durante a live, tá? Então, tem que seguir as regrinhas lá, vai lá no feed, segue as regras, curte a imagem, segue o Diário de Curitiba, segue a agência A de Amor, que foram eles que, em parceria conosco, né, montaram a cestinha ali, e também a Link Personalizados, que nos presenteou com essas canecas maravilhosas. Jussara, tá conosco? Ju, já encomendei a tua xícara, viu? Amanhã eu tô indo lá buscar a tua caneca. Tua caneca já está prontinha, tá? A gente já está aumentando aí, porque tem gente pedindo, então os meninos do Entre Fatos também pediram para a gente poder presentear vocês, então, com a caneca também do Política e Elas e do Entre Fatos. Então, vamos começar o nosso bate-papo maravilhoso. Vamos falar o quê? Da renúncia, né?
do Requião ali, a possível renúncia, então ele perdeu uma disputa pelo controle do movimento democrático brasileiro, Geice. O que era essa disputa? Fala um pouquinho para nós. O que levou, né, o Roberto Requião a se indignar dessa forma e dizer que quer sair do partido, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí do que está rolando. Boa noite aí a quem chegou agora. Bom, eu não sou uma grande especialista em política paranaense, assim, sou... Na verdade, não é nenhuma questão de ser especialista, eu acho que devido ao governo atual que a gente tem, o governador, como ele tem muito o controle das mídias sociais, a gente acaba tendo poucas notícias sobre o governo estadual e como estão ligados os partidos. A gente tem muita fofocologia política, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas pouca política de fato. A gente não consegue saber direito o que o governador está fazendo, nem como estão sendo feitas as alianças com o legislativo. Mas o que eu sei sobre o Requião é que há um tempo, na verdade, ele está insatisfeito com o MDB. Ele seria o possível nome para ano que vem compor a chapa para o governo do estado, em contraposição ao atual governador, né, o Ratinho Júnior. Só que o partido... É que o MDB ele tem várias facções internas, né? Ele não é um partido muito homogêneo. Durante muito tempo a gente sempre associou o MDB ao centrão, aquela ideia do partido fisiológico que está com o governo, né? Não necessariamente quer ser governo, mas está com o governo. E aí agora eles tiveram essa disputa interna e a chapa que ganhou foi do deputado estadual Anibele Neto. E aí isso só fez com que a gente tivesse uma maior ruptura do Requião com o partido. E aí agora o que se discute é para onde que ele vai, né? Vamos dizer assim, o Requião ele está mais na centro-esquerda, né? Ideologicamente. Claro que a gente não pode colocar muito assim, mas em muitos momentos ele se posiciona assim. Quando ele foi governador de estado, ele foi um governador que propôs muito. Então, acredito que seja mais de centro-esquerda. Então, possivelmente, os partidos que ele conversaria seriam o PT, o PDT, que eu sei que é o partido da Camila, que já esteve conversando até com ele, com o filho dele também, que saiu já do partido, né? E eu não lembro qual que era o outro. E o PSB também. Ele estava conversando. Então, aí agora a gente não sabe, eu acho que a questão da saída dele é muito mais em relação ao ano que vem, como é que vai ficar. Porque se ele era o principal adversário para o governo do estado, como é que vão ser essas negociações em outro partido? Será que ele vai ter os mesmos recursos que ele teria ali no MDB para disputa ao governo do estado? Então a gente ainda não sabe. Ele, ao meu ver, seria, vamos dizer assim, dentro das possibilidades ali, o único que conseguiria concorrer mais com o atual governador, né? Ainda até agora a gente não sabe muito bem quem que vai compor, né, vamos dizer assim, contra o atual governo ali nas eleições do ano que vem. Então é isso. Você tem mais alguma informação, Camila? Não, é exatamente isso. A gente percebe. Cara, na real que eu pensei assim: se até o Requião passa por isso, quem sou eu, sabe? Então, eu acho que essa é a única coisa que passa pela minha cabeça. Mas, assim, é realmente muito, muito complicado, né? Quando a gente para pensar sobre as articulações políticas. Realmente, eu acho que o partido que o Requião está mais próximo a ir hoje é o PSB, realmente, né? Acredito eu. Por compreender algumas questões internas também do partido que eu integro e tudo, acredito que o PSB seja o principal local, né, onde o Requião está se encontrando agora, e muita gente está migrando para o PSB, principalmente por causa da presidência nacional do PSB. Então, o presidente nacional tem se articulado muito a respeito disso e tem trazido lideranças muito fortes para o partido. E eu achei muito engraçada a foto que o Requião postou hoje de tarde para anunciar a sua saída, né? Ele fez um ato de desfiliação, né?
Ele tirou a foto dele se desfiliando e deixando bem claro que daquele partido ele não quer levar mais nada, né? E ele falou que o partido estava tomado de bolsonaristas e que o MDB tinha chegado ao seu fim. Então você percebe que não é uma saída tranquila, né? Não tem nada de calmaria nessa saída do Requião. O Requião realmente sai por ter perdido uma votação interna e sai realmente enfraquecido, né, dentro do partido. Então, essa é uma análise muito bacana a ser feita, né? O que esperar de Requião em 2022, se vamos ter que esperar alguma coisa ou não. Tem gente que fala que já está na hora dele se aposentar. Então, são muitas visões que a gente precisa analisar, né? O que será de Requião em 2022? E o que será do próprio MDB, né, em 2022? Também não sei. Até fiquei sabendo agora que quinta-feira o Requião vai ter uma reunião com o Carlos Lupping, né, que é o presidente do teu partido, do PDT, nacional. Então, aí ele está negociando com... Se não for... Gente, isso é tão Camila vai estar lá. Porque o Requião tem uma treta com o Gustavo Frutti. Pelo amor de Deus, se vocês não tiverem nada para fazer na vida de vocês entram no perfil do Requião e começam a ver todas as alfinetadas que o Requião dá no Frutti. E vai ser muito engraçado. No Twitter, né? No Twitter, isso. Foi engraçado. Isso tudo no Twitter, né, Camila? O perfil dele lá no Twitter. Ele dá umas alfinetadas lá, ele twitta toda hora. Agora vocês imaginem essa fusão dos dois. Tipo, se o Requião realmente vem pro PDT. Até ano passado eu lembro que falava-se muito se o Frutti ia ser candidato ou não a prefeito pelo PDT. Aí quando ele decidiu não ser candidato, nossa, o Requião foi lá no perfil dele, escreveu um monte, falou, você dá pra trás, você não... Então, assim, caso ele entre no PDT, vai ser realmente algo interessante de como que o partido... Então, e o Requião, o pessoal está dizendo que ele está velho aí para política, mas ele se mostra muito ativo, né? Pelo menos nas redes sociais, é uma pessoa que interage bastante ali. E ele tem se apresentado como uma forte oposição ao governo atual também. Ele é um dos mais críticos, assim, com relação ao governo Bolsonaro, né? Pelo menos é o que mais atua aí nas redes. E é a linguagem que o pessoal lê hoje, né? Então, ele é inteligentíssimo, porque onde que está, né, o público mais jovem, onde que as pessoas estão indo hoje? Para a internet. Então, bobo ele não é, viu? Ele pode até estar aí com uma idadezinha, mas de bobo ele não tem nada. Já se apegou na tecnologia e nas redes sociais. É verdade. Tá certo ele. É verdade. E o Ricardo tá falando assim, ó, o Requião tá full, tá pistola da vida. E porque ele perdeu o controle do partido. Então, é isso que ele está dizendo que aconteceu, né? Ele perdeu o controle do partido total, né? E aí essa coisa dele ir pro PDT é engraçado, sim, como disse a Camila, mas essa coisa de partido tá dando o que falar, né, nesse país, porque, pelo amor de Deus, o governo federal ainda não escolheu um partido para as eleições. Tá nisso ainda, né, Geisa? Nada, nenhuma notícia sobre isso. Não, a última notícia é aquela do Progressistas mesmo. Mas agora, com o recesso parlamentar, que eles voltam na semana que vem, tá tudo um pouco parado, né? A gente tá agora só pensando na CPI, que volta semana que vem, aí vai ter até gente da Igreja Católica indo depor, não sei se ficaram sabendo. Mas sim. Tá tudo meio duvidoso ainda, né? Então vamos falar das manifestações, gente. 23 capitais têm atos por voto impresso. E Bolsonaro volta a ameaçar eleições. O UOL, tá? O portal do UOL que postou essa notícia aqui. Então a gente sabe que rolou manifestações até aqui em Curitiba, né? O que você está sabendo aí, Camila, desse povo aí? É o povo pró-bolsonarista que escolhe voto impresso ou é meio geral? A gente soube que a Jussara Cardoso é a favor do voto impresso, né? Será que a gente conseguiria, nem que seja mais para o final da live, chamar ela para fazer um contraponto, saber o que ela pensa a respeito disso? Acho que dá, né? No finalzinho ali, a Camila dá a dica cultural dela também, daí se ela sair, eu acho que eu consigo convidar a Ju para dar uns pitacos aí no final. Combinado, Camila? Acho importante a Ju falar sobre o voto impresso.
Cara, teve essas manifestações, pelo que eu vi, sabe, Sirlene, as manifestações, elas foram realmente da galera pró-Bolsonaro, assim. Não, assim, eu não vou mentir, eu entro em alguns grupos bolsonaristas para ver o que esse povo fala e o que eles conversam. E realmente a maioria das pessoas que estavam são pessoas que apoiam o governo fielmente. E realmente acho que foi até mais uma manifestação pró-Bolsonaro do que pró-voto impresso. Que no meio da Boca Maldita ali tinha uma super de uma placona assim com a cara do Bolsonaro exposta. E uma galera, gente. Acho que a gente se assusta realmente nesses momentos, mas tinha bastante gente nessas manifestações. No voto para o voto impresso, pró-Bolsonaro, é realmente bem complicado, né, Sirlene, quando a gente para pensar sobre a questão do voto impresso, sobre essas manifestações. Veja, a maioria das fotos que eu vi, cara, a maioria das pessoas não estavam usando máscara, é uma galera, tipo, em cima de carro de som, todo mundo se abraçando. Então, é bem difícil, sabe? Quando a gente começa a ver desse ponto de vista e ver a desorganização que tem nesses momentos, assim, onde tem que rolar uma atenção sanitária muito grande nessas manifestações. Então, isso me preocupa também, pelo número de pessoas sem máscara, sabe, Sirlene, que a gente via nas fotos. Isso assusta e assusta muito. Mas tem bastante gente, né, que é aí favorável a essa mudança no voto. Eu não acho que a gente tenha tempo hábil para fazer essa mudança. Eu acredito que o voto impresso não é uma realidade para as eleições de 2022, porque realmente não acredito nisso. Mas tem gente que defende, né? Então, acredito que a gente deva sempre ouvir os dois lados das pessoas que são favoráveis ou contrárias a respeito do voto. Então, a gente sabendo que teve também aqui em Curitiba, você falando nessa questão da aglomeração, além do voto, né, e dos não cuidados, né, está sendo flexibilizada também, né, as regras ali, vamos dizer assim. Teve um decreto municipal da Prefeitura de Curitiba, passando de 50 pessoas para no máximo 100 pessoas em comemorações, né, então isso é perigoso, gente, porque o pessoal não está totalmente imunizado ainda, mesmo quem já tomou a vacina, só tomou a primeira dose, alguns tomaram aquela de dose única, mas não é garantido 100%, porque a gente não sabe do organismo, se ele já está totalmente imunizado. Não que a vacina não seja garantida, mas que cada organismo reage de uma forma, então a gente tem que aguardar, é tudo muito novo, né? Então, mesmo vacinando, a gente tem que continuar usando a máscara, continuar passando álcool em gel e também mantendo o distanciamento social. Então, cuidado com essas aglomeraçõezinhas aí, viu? Então, vão a pequenas comemorações familiares, mas tome cuidado. Aglomerar 100 pessoas, 50 pessoas, eu já acho arriscado. O que você acha, Geice, antes de você falar do voto? É Não, arriscado ou não é? não, com certeza. Tô com um problema aqui, gente, mas acho que vai dar pra... Tá dando pra escutar? Tá tranquilo. Ah, tá. É que eu tô com uma mensagem aqui bem estranha. Bom, Eita, é o que a gente eita. estava falando lá dos Estados Unidos, né? Falando sobre isso, sobre aglomeração, que as pesquisas elas falam que a gente consegue ter aquela imunização de rebanho, a verdadeira, quando pelo menos 80% da população é vacinada, né? Exatamente. Ah, tá. Tô conseguindo falar. Tá, conseguiu, Então, gente. a gente ainda não está nem próximo desse número ainda, né? Então, é muito difícil a gente falar em ter eventos com mesmo 50 pessoas, ou 100, ou até menos, porque isso, na verdade, é uma falta de segurança que o Estado está propondo para a própria população, né? Eu acho que agora, na verdade, as políticas deveriam ser justamente incentivar cada vez mais que as pessoas tentem ficar distantes uma das outras, enquanto não tem vacina, enquanto nem todo mundo tenha sido vacinada. E só depois, eu acho que abrir esse tipo de local para mais de 100 pessoas, os 50, seria algo que a gente tem que pensar quando todo mundo tiver com a segunda dose já, né? E aí sim, mas isso aí é, na verdade, um perigo para todo mundo, ainda mais pensando que a gente está vindo com novas variantes. Hoje mesmo eu estava escutando que essa nova variante, a Delta, ainda não se sabe qual que vai ser
impacto que ela vai ter na sociedade. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Como que até a gente não sabe até que ponto as vacinas elas protegem sobre todas as variantes, e também a gente não sabe ainda quanto tempo as vacinas têm de durabilidade, né? A gente espera que seja por muito tempo, mas ainda não é possível saber, né? Só quando tiver Ó, novas pesquisas. o Rui Bittencourt está falando assim, ó, para a variante Delta, 85%. E aí, viu? O quê? Então, Não entendi, desculpa. É que eu não tô nem enxergando. você está falando do percentual, né? As variantes que são. Sim, sim. Mas cada vacina tem uma porcentagem diferente. E aí a gente ainda também não sabe ao certo, né? Quanto essas novas variantes está surgindo várias. A gente ainda não sabe Sim. se essas vacinas elas vão conseguir todas elas protegerem para todas essas variantes. Porque a gente tem que pensar que as vacinas elas foram criadas para proteger contra as primeiras variantes. Se elas protegerem a gente contra essas novas variantes, vai ser é muito bom, mas isso não é uma certeza. Ainda mais essas novas que estão vindo. Então, assim, no mínimo, o fato do Estado estar incentivando as pessoas a se aglomerarem num momento tão difícil, em relação ao número de casos, é bem preocupante. Ainda mais a gente vê hoje mesmo os Estados Unidos, que é um país que estava super bem na questão da vacinação, eles já aumentaram de novo o número de casos de pessoas que estão sendo internadas. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu estou aqui com a minha reação da vacina, mas estou imunizada. Já tomei minha primeira dose, olhinhos inchadinhos, dor de cabeça, mas ó, zero bala para fazer a live. Então, ó, o Rui ele foi meu professor de direito no curso de jornalismo, né? Seja muito bem-vindo aqui, que honra tê-lo conosco na live. E já que você está aqui, olha o que eu tenho aqui, ó. Não é à toa, tá? Tá essa revistinha aqui, meninas, ó. Porque tem também um assunto para falar, não falei no começo da live, mas vamos falar aí da possível candidatura desse moço, Ai, que Sérgio Moro. tristeza, Cirlei! Vamos falar da candidatura do Sérgio Moro? Possível candidatura, meninas? Vamos falar? Não estou dizendo que eu estou feliz com isso, não. Estou dizendo que temos que falar disso. Que a Por Veja que lançou tu aqui, ó. guarda esse nome Políticos. atrás de você? Ah, porque aqui tem aqui, ó, Lava Jato, a operação contada pelos livros. Então, uma análise aqui que a revista, a Livraria Curitiba, que a revista fez na época, tá? Então, era uma análise sobre os livros, né? O que os livros falavam da Operação Lava Jato. Então, é bacana esse estudo. Então, eu guardei por conta disso, porque isso aqui pode ser material de estudo até para minha filhotinha, quando ela tiver também precisando, tá? Então, ó, a Veja lançou assim, ó, políticos estimulam apoiadores a pressionar o Moro por candidatura em 2022. E aí ele está dizendo o quê? Senadores e parlamentares do Podemos, tá, têm estimulado a pressionar o ex-juiz Sérgio Moro para que ele se lance candidato à presidência. O ex-magistrado ele se deu, né, para ele mesmo, um prazo de até outubro para ele informar essa cúpula partidária se ele aceita ou não concorrer em 2022. Então é isso aí. Possível candidato à presidência, tá? Esse ser aqui, ó, juiz curitibano, professor de qual faculdade, Camila? Unicuritiba. Né? Unicuritiba, né? De juiz a professor universitário, né? Então, aliás, de juiz a ministro da Justiça, agora professor universitário e, quiçá, talvez, candidato à presidência, né? Então, isso é o motivo para a gente estar falando aqui também. Vou deixar a minha menina brava, Camila Gonda, enquanto a Geissa, né? Perdemos a Geissa aqui, mas vou deixar tu falar sobre isso. Tá? Enquanto a Geissa não volta, o que tu me diz? Vai votar nessa pessoa? E se alguém tirar um print nesse momento com a cara do Moro aqui e eu aqui embaixo. Esse é o momento. Oi, Camila! Eu estava aqui, não era à toa, era para eu lembrar que nós íamos falar disso também. Por isso que estava na minha. Nunca na minha vida. Tem a Clau acabou de comentar aqui, ó. Essa revista ao fundo estava me dando medo. Então, mas era para eu não esquecer. Não era para eu esquecer. Aí eu olhei lá e falei, aqui o assunto que eu ia falar com as meninas, que eu vi, faz 2 dias que saiu essa matéria na Veja.
Ai, Deus, e Não, agora, né? Shirley, mas Deixa eu assim, ver se a Geissa voltou aqui. ó, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito crítica ao Sérgio Moro e à instituição da Lava Jato, porque acredito que a Lava Jato pegou aí alguns caminhos muito mais midiáticos do que, de fato, Sim. caminhos de trabalho. Mas realmente, né, Sirlene, essa coisa do Sérgio Moro vir a se candidatar em 2022, eu já estava esperando. Logicamente, não esperava que desse toda aquela treta, né? Dele sair do Ministério da Justiça, dele brigar com o Bolsonaro e tudo. Mas essa sempre foi uma das ideias do Sérgio Moro, né? Então, não me espanta. O que me espanta é, mesmo depois de tudo isso, né, Sirlene? A pessoa resolver sair. Aí tem que ter uma carícia de pau muito grande. Mas eu acho que tem, hein? Ó, Geissa, não se assuste. Vamos dar um print da live hoje com o Sérgio Moro. Possível então, candidato a presidente. eu tinha visto atrás, mas eu falei, eu acho que eu tô vendo errado. Eu acho que a Sirlene não é muito fã do Sérgio Moro, mas. Ah, então, eu coloquei aqui para eu não esquecer. Que eu comecei a live e já tinha esquecido, gente. Eu tô na reação da vacina, então me perdoem hoje. Tô deixando as meninas falarem mais, tô mais quietinha, porque eu tô com essa reação ainda, tô tomando medicamento. Então, eu troco o nome, eu troco Geissa Franco por Geissa Arruda. Já troquei Geissa Arruda. Eu troco sobrenome, imagina hoje, na reação da vacina, tomando os medicamentos para não ter dor de cabeça. Ixi, eu falei, eu vou me confundir toda hoje. Vou deixar aqui para não esquecer. E aí, alguém comentou ali, acho que você, né, Camila? Ah, já estava incomodada. Alguém comentou nos comentários aqui, já estava incomodada com essa revista ali. Então é isso, gente. Era para eu não esquecer que há 2 dias eu vi essa matéria, de que talvez ele saia candidato pelo Podemos. Tá? Então, perspectivas aí, hein, para os candidatos. Ainda está rolando. Até outubro teremos muitas novidades, né, Geissa? Mas, Geissa, eu quero que você fale agora, então, com relação ao voto impresso, tá? O que você pensa disso? Ou vamos deixar você para comentar junto com a Ju? Esse assunto vamos deixar para o finalzinho, que a Ju já falou aqui nos comentários que ela vai aceitar para fazer esse contraponto, tá? Ela falou que ela aceita sim falar, que ela é a favor, mas que ela tem algumas ressalvas. Me chamem sim. Então a gente vai chamar Jussara Cardoso para estar comentando sobre o voto impresso aqui no finalzinho da live, que daí a Camila sai, né? E Ela aí a não gente pode? traz a Jussara. Eu acho que a gente não consegue. Eu vou tentar, gente. Eu não sei se a gente está liberado para fazer com Gente, 4 pessoas. Espera, hoje vamos o ver. Instagram tá me boicotando aqui, vocês não estão entendendo. Tá Convidei. me Ju, veja boicotando se tu também, consegue. Geissa. Tá horrível. Oi? O Eles estão me Instagram mandando uma boicotou mensagem também. assim, ó. Limitamos a frequência com que você pode realizar certas ações. Eles estão só mandando essas mensagens, vocês estão recebendo isso? Então, e aí Sim, eu recebi. eu não consegui também, acho que não deu certo convidar a Ju. Ju, tente aceitar o convite aí para ver se a gente consegue. Não, ó, somente 3 convidados, tá? Então fica combinado assim mesmo. No finalzinho da live, a Camila já deixa a dica cultural dela ali. E aí nós trazemos então a Jussara para a gente continuar falando do voto impresso, para ela fazer esse contraponto e dizer para nós o porquê que ela é a favor. Né? Nós que tivemos as manifestações nesse fim de semana, 23 capitais, né, tendo Olha, deu Olá, certo! Como Ju! assim? O Deu certo, deu Instagram não certo. para de me surpreender. Ele acabou de mandar mensagem somente 3. Ah, mas 3 tá certo, somente 3 convidados, olha aí. 3 convidados, tá certo? Não tá errado a mensagem. Certinho, certinho. Oi, Ju! Mas eu posso. Olá, eu posso falar rapidinho e sair e deixo vocês continuando. Ah, não, mas fica aí. Agora que eu descobri essa possibilidade. Não, você já virou uma integrante do Política e Elas. Eu comentei outro dia ali no nosso WhatsApp grupão das meninas da live. A Tratada! gente falou assim, por que a Ju não tá nesse grupo para nos mandar as quentinhas durante a semana para a gente se organizar para pôr na live? Vou te colocar no Instagram, no WhatsApp. Depois você me manda teu número ali na DM ali, tá? E a gente adiciona você lá. Ju, muito bem-vinda. Jussara Cardoso, também cientista política, né, Ju? Fale aí para a galera um oi aí. Ah, então, sou formada em ciência política. Ih, Mas falando um pouquinho da questão. só isso, né? Só Falando isso. só isso, tá ótimo, tá ótimo. Mas falando um pouquinho da questão do voto impresso, porque eu acho que essa discussão ela se perdeu agora com o apoio do Bolsonaro. Ele sempre foi contra. De primeiro, eu quero dizer isso: o Bolsonaro sempre foi contra a questão do voto impresso. Ele nunca participou de uma audiência na Câmara dos Deputados que debatesse isso.
É um debate que está na Câmara dos Deputados desde 2007, pelo menos, e não é um debate levantado por qualquer tipo de pessoas, assim, qualquer grupo de pessoas. Eram técnicos em informáticas, especialistas em desenvolvimento de sistemas, que começaram a fazer esse debate em relação à segurança da urna, né? Então, levando as questões de preocupação de segurança da urna mesmo para dentro da Câmara dos Deputados, né? E aí eles apresentavam sugestões de melhorias, o que poderia ser feito para que a segurança da urna fosse confiável, digamos assim, pela população, né? Então é um debate técnico e muito técnico e muito extenso, né? Então o Bolsonaro sempre foi contra. Eu não me lembro, pelo menos, de ter assistido uma audiência e o Bolsonaro tivesse presente lá, né? Eu me lembro de que a Câmara sempre foi contra essa última proposta, que é a relação do voto impresso, mas o voto somente em 10% das urnas. Não é para colocar voto impresso em todas as urnas. É um custo gigantesco fazer isso, é impossível fazer isso. E era uma questão só de um item a mais, para dar confiabilidade na questão técnica mesmo do processo eleitoral todo, né? A gente tem uma eleição segura? Temos. Né? A gente tem urnas seguras? Temos. E tudo que a gente tem de segurança hoje, muito veio em relação a esses debates, né? Esse pedido de que precisava de mais confiabilidade nas urnas. Então, eu digo assim, eu penso que toda a segurança que a gente tem hoje é muito desse grupo que pediu o voto impresso, né? Mas o debate hoje ele se esvaziou. Ele não é mais uma questão de confiabilidade em relação à urna eletrônica no sentido técnico dele. Ele virou um discurso eleitoreiro na mão do Bolsonaro, né? Então, quando as pessoas falam em voto auditável, elas não têm noção do que elas estão falando. Elas não fazem ideia do quão gigante é esse debate, né? Então, ele se esvaziou. Eu tenho muitas ressalvas hoje, porque hoje eu sou totalmente contra essa ideia que está se propondo ali, né? O que o Bolsonaro quer é só uma discussão ideológica, não a profundidade realmente do debate, do trabalho extenso que as pessoas fizeram durante anos em relação a monitoramento da urna eletrônica. Eu não sei se vocês sabem, mas o TSE, ele abre... Eu tô tremendo porque eu tô com frio, tá? Não sei se dá para ver a voz tremendo. Você também teve reação da vacina ou tu só tá com frio mesmo? Não, eu não tive não. A porta tá aberta, tá entrando um vento. Então tá, não tem problema não. Live é assim, é real time, acontece de tudo. Semana passada meu celular caiu aqui do tripé e foi lindo de ver o tombo aqui. O tombo foi bonito. Eu caí todas as lives. Onde que eu estava? Eu parei na questão mesmo aí parei na onde? Das urnas eletrônicas, né? De o quão avançou a tecnologia e tudo mais, o quão seguro é. E assim, Ju, já que você se perdeu, já vou te fazer uma pergunta que daí tu continua. Com relação mesmo às fake news, né? Tem rolado muita fake news e muito levantamento assim de informações dizendo que não é confiável, né? E até o pessoal mesmo aí, os bolsonaristas, né, dizendo que o voto eletrônico não é confiável, mas então, gente, como que ele foi eleito, então? Né? Então deveríamos auditar e ver tudo novamente que aconteceu, né, em 2018, porque se a urna eletrônica não é confiável, precisamos rever, né? Como que ele ganhou isso aí, se está certo ou não. O que você acha, Camila? Ele está há 30 anos sendo eleito, né? Boa parte dele ser eleito foi na urna eletrônica, né? Ele nunca contestou o voto dele, né? Pois, o resultado das urnas, enquanto ele está ganhando, né? E o que eu estava falando era sobre o TSE, ele faz eventos anuais para saber se a urna eletrônica é possível entrar dentro dela ou não. Então ele faz eventos com pessoas, abre para o Brasil inteiro, para quem manja de sistemas aí, ir lá e tentar invadir o sistema da urna eletrônica. Por isso que a gente tem uma urna eletrônica que não tem acesso à internet hoje, porque o STF, o Tribunal Superior Eleitoral faz testes continuamente, né? E uma grande questão era que, às vezes, não tinha devolutiva dos testes, dizendo se foram consertados alguns erros ou não, porque quando você chama uma gama gigantesca de profissionais da área de tecnologia para ir ver se a urna eletrônica é possível acessar ela ou não,
às vezes as pessoas, né, nesses testes, às vezes as pessoas conseguiam entrar de alguma forma, né? Por isso que foi fazendo melhorias. Mas nem sempre o TSE deu a devolutiva de todas as melhorias que foram feitas, né? Então, por isso é uma insistência grande da área, das pessoas de falar sobre o voto impresso, né? Então, olha que coisa interessante a gente está vivendo, né? Um debate muito antigo da confiabilidade na urna eletrônica, um debate que gerou melhorias na urna eletrônica continuamente, né? Então, a gente tem uma urna eletrônica porque as pessoas desconfiaram da urna, mas lá atrás, né? E aí o Supremo Tribunal Eleitoral ele foi executando os testes, executando as melhorias. Então a gente tem uma urna eletrônica por causa de preocupação em relação à fraude, né? E aí é muito curioso as pessoas acreditarem em fake news de astrólogos falando que a urna eletrônica ou, né, os sistemas fake news utilizando de uma linguagem matemática, mas que realmente não é, de fato, algo ali matemático para falar sobre isso, e a pessoa se deixar levar sobre isso e não ir a fundo pesquisar, porque aonde ela tem que ir a fundo pesquisar é no site do Tribunal Eleitoral. Se ela quer saber se a urna é confiável ou não, ela tem que ir até o site do Tribunal Eleitoral, ela tem que entender de sistema e ela tem que fazer teste para ver se ela consegue acessar. É simples assim, né? Sim. Se você não... É uma coisa que a gente tem que ir na fonte para saber se está tendo fraude mesmo ou não, ou o que está sendo feito para que não tenha fraudes. Eu acho que é uma questão muito legal do STE é isso. O que está sendo feito para que não tenha fraude, né? Porque a gente tem uma urna que melhorou muito por causa da desconfiança das pessoas. E aí a gente tem um presidente hoje que nunca foi numa audiência sobre isso. Desconfiar é porque a gente sabe que a produção legislativa dele era medíocre. Ele não sabia nem a discussão que estava tendo na própria casa, né? Então ele é um discurso extremamente eleitoreiro e... Ô, Ju, o Ricardo está perguntando assim, ó, Ju, mas o voto já não é auditável? Já não existe o registro digital do voto? Então, hoje ele é cada vez mais auditável, né? O sistema, ele é auditável. Né, essas alterações que foram feitas de fazer um sistema, uma impressão do raio-x ali final, foi a última audiência pública e a última acordo que conseguiu fazer é que saísse esse voto impresso ali final. Né, que a contagem de pessoas que votaram tem que bater com a quantidade de pessoas que entraram dentro daquela sala. Auditor, né? Você faz a conferência ali, né? O que se debate para além disso, da questão de imprimir o voto ali, imprimir o comprovante, é de uma possibilidade a mais de confiabilidade no sistema. Mas é só uma possibilidade a mais. Só para, enfim, se você quiser deixar mais seguro ainda. Mas num ambiente como a gente está agora, eu acredito que é desnecessário. Né? Vou dizer que é desnecessário porque o Bolsonaro está apoiando. É exatamente isso. Ele está pegando um discurso que era para ser algo extremamente técnico e para dar maior confiabilidade, para causar tumulto. Então, às vezes, essa impressão dos 10% pode ser que acabe causando tumulto lá na frente. Né? Pode ser que consigam fraudar alguma coisa nesses 10% e daí desmerecer todo um sistema mesmo. Né? Então, às vezes é melhor deixar como está, né, do jeito que está mesmo, e sair dar voltar uma posição antes, né? A gente tem que acreditar na urna. Eu acredito na urna eletrônica, acredito na confiabilidade dela, né? Ah, que ótimo. A Camila quer te fazer uma pergunta, Ju, desculpa te cortar, mas ela está aqui nos comentários ali, é que a gente é assim, a gente está aqui na live, a gente está nos comentários, então vamos lá, Camila, o que tu quer ansiosamente perguntar para a Ju? 1001 funções. Eu e Sirlene Geisa somos só o Bombril nas segundas-feiras. Ó, negócio é o seguinte, Ju. Eu não sei se é porque, tipo, cara, na minha cabeça não passa a hipótese da gente retroceder. É que, pra mim, o voto impresso é um retrocesso. Então, eu queria saber de você, por que não é um retrocesso? Tipo, você comentou sobre ser mais uma fonte de auditoria, essa questão do voto impresso. E aí eu queria saber duas coisas. O porquê não seria um retrocesso? E a segunda coisa, se esse discurso, ele não afasta cada vez mais o nosso eleitorado. Porque eu tenho muito medo de quando a gente fala sobre o voto impresso,
da gente acabar fazendo com que as pessoas não acreditem no nosso sistema de voto. E aí comecem a desconfiar cada vez mais das eleições que a gente tem. Talvez não seria o momento de falar sobre essa questão do voto impresso, mas talvez em uma questão de auditoria mesmo, como você comentou, e não em uma questão de ir contra o que a gente tem hoje. O que você acha sobre isso, Ju? Então, essa que é a questão, né? Quando eu digo assim, eu sou favorável ao voto impresso, não significa que eu estou querendo retroceder, ou significa que eu sou favorável ao projeto do Bolsonaro, né? Eu acompanho a discussão da fraude na urna eletrônica, né? Dessa tentativa de se provar que existe alguma fraude, ou que, na verdade, essas tentativas de se provar que existia fraude, né? Ela levanta a questão sobretudo sobre a questão de segurança da urna eletrônica, né? Então, o foco do voto impresso na questão de segurança da urna eletrônica é uma questão, né? Que ela é diferente de levar para a ideologia a questão do voto impresso, né? Eu estou espantada das pessoas estarem falando sobre o voto impresso, mas não pesquisar a história sobre o voto impresso, né? Da onde que surgiu isso? E o Bolsonaro utilizou isso para falar para as pessoas que o voto impresso é voltar igual no papelzinho lá atrás, né? Que é uma questão de auditoria mesmo. Por que surgiu a ideia de fazer auditoria em relação a 10% das urnas eletrônicas? Eu vou explicar essa questãozinha assim. Teve uma audiência pública, tinha várias audiências públicas em relação à confiabilidade da urna eletrônica, e teve uma em específico que eles sugeriram, então, que tivesse impresso pelo menos 10% das urnas para dar maior confiabilidade no sistema, né? Não era para fazer em todas as urnas eletrônicas do Brasil, porque custaria muito alto, mas era para fazer em 10% mesmo, para que quem mexe com a área de TI, quem entende de sistema, sabe que quando você consegue imprimir ali num grande vasto de votação como é o nosso Brasil, sabe que quando você consegue fazer uma impressão de pelo menos 10%, você consegue fazer garantir que se o sistema tá seguro ou não. Uma questão de auditoria mesmo. E aí eles falaram assim, não, a gente não vai imprimir em todas as urnas, a gente vai imprimir o raio-x lá, então, pelo menos para bater aquilo ali. E aí eles entraram em acordo e ficaram nisso, né? E aí a discussão encerrou-se ali. Mas, ao mesmo tempo, fizeram uma proposta mais para frente para colocar 10%, foi para o STF, e o STF negou colocar 10% nas urnas eletrônicas, de voto impresso nas urnas eletrônicas, dizendo que não era necessário porque já é auditável. Então, existe esse debate dentro da discussão, se ele é necessário mesmo ou não. De um ponto de vista técnico, de quem entende de análise de sistema, quem desenvolve o sistema, é legal ter, é legal. Não que seja necessário, entende? É só legal, é só uma possibilidade a mais de segurança. Mas hoje é só uma possibilidade a mais de segurança. É só uma segurança puramente técnica mesmo, de você garantir com que esse sistema esteja funcionando 100%, como ele tem que funcionar. Bacana, Ju. Deixa eu te cortar, só para ler aqui o que o Rui está comentando, que o Rui, ele foi meu professor de Direito, está fazendo mestrado, doutorado em Portugal agora, e ele é colunista aqui do Diário de Curitiba. Então, querem saber mais sobre direito, legislação, leiam a coluna do Rui Bittencourt lá no Diário de Curitiba. Ele está dizendo assim, ó, faz muito sentido falar que a urna eletrônica não é 100% segura, mas é segura e há outras soluções. Olhando para frente, não para trás. Questionar as urnas é ótimo e saudável, mas não voltar décadas. Né? Então, ele está concordando aí, dizendo que questionar é legal, né? A gente questionar e querer sempre mais, né? A veracidade, né? Comprovar a eficácia e a veracidade dos votos ali eletrônicos. Eu acho que a forma mais correta da gente verificar se ela está sendo adequada ou não é a gente acompanhar os testes que são feitos no STF todo ano. De 2 em 2 anos, na verdade, é feito teste nas urnas, né? Então, se a gente quer saber se está sendo confiável ou não, a gente tem que... Eu acompanho, às vezes, porque gosto da área de informática, de TI, né? Gosto dessa área.
Então, às vezes entram no site para ver se está tendo a competição ou não, porque é uma mega competição. E aí a gente consegue ficar sabendo se teve alguém que conseguiu entrar na urna ou não, quanto tempo demorou para conseguir acessar a urna, né? Então é uma coisa muito técnica mesmo, é coisa de hacker, né? Essas pessoas que entendem muito de sistema. Então quem está fazendo os testes nas urnas eletrônicas são os melhores dos melhores. Então, se a gente não confiar que esse sistema está funcionando e que que o STF está fazendo o retorno, né? Está fazendo as melhorias na urna, a gente está tendo auditoria, né? A gente tem um sistema completamente auditável e ainda a gente tem pessoas que vão lá testar esse sistema, né? Então, a urna ela é extremamente confiável. Ela é confiável porque tem pessoas testando ela. A todo momento, né? Todo instante, né? A gente está testando elas. Então, eu sou favorável no ponto de vista técnico, puramente técnico só, mas não saio à rua levantando bandeira, não acho desnecessário, completamente desnecessário, sair na rua levantando uma bandeira para ser favorável a uma coisa que já existe, que é a auditoria do voto. Né? Já existe uma auditoria. O que a gente não pode é fazer desinformação ou se deixar levar para uma desinformação que o Bolsonaro está fazendo aí, né? Uma questão é técnica, de sistema, de outra coisa é levar esse debate para uma ignorância política absurda que, enfim, só causa o caos mesmo, né? Não sei se eu respondi a Camila. Respondeu, Camila? Tá respondido. Geisa, tua vez, meu amor. Tu tá quietinha pensando que não vai falar. Hoje nós vamos passar um pouquinho das 19 horas, mas estamos perdoadas, né, pessoal? Porque, assim, temos Jussara como convidada, temos bastante assunto pela frente ainda. Vamos falar rapidinho ali das Olimpíadas e liberar as meninas, porque elas têm os compromissos delas. Oi? Ah, tá. Não, Não, eu não consigo ver aqui que eu tô com um problema nos comentários. Como que é o nome do moço que respondeu? Que eu vi a live dele esses dias? Rui? O Rui Bittencourt. Rui Rui. Bittencourt. Bom, eu assim vou assim contra o que a Jussara e o Rui falaram, né? Sobre as urnas. Uma questão que me chama muita atenção nesse debate é a gente pensar nas eleições de 2014, né? Sobre a judicialização da política. O que foi aquelas eleições? Quando a Dilma ganhou no segundo turno do Aécio Neves, ele contestou os resultados, falando que as urnas tinham sido fraudadas e tal, porque a diferença em porcentagem foi pequena entre os dois. Só que em votos seriam mais de 3 milhões de votos na época, uma coisa assim. O que é muita coisa para você fraudar os votos, né? E aí, isso é algo que me deixa muito assustada em relação a esse debate. Porque, primeiro, a gente está num período econômico difícil no país. Custaria hoje, se a gente colocasse as urnas, o voto impresso 2 bilhões, cerca de 2 bilhões para a próxima eleição. Isso é muito dinheiro, né? A gente sabe que 2 bilhões a gente consegue fazer muitas políticas públicas. E eu acho que aí depois o Aécio Neves até eles conseguiram áudios dele gravado com o presidente da JBS falando que na verdade ele causou literalmente um burburinho, falando só para causar mesmo, porque ele nem desconfiava que tinha sido fraudulenta as eleições. Então, assim, essa é a minha maior preocupação, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele começou muito esse debate depois que ele começou a ver que ele não estava tão bem para as próximas eleições nas pesquisas de intenção de voto. E a forma como ele coloca essa questão do voto impresso, ela sugere, né, que se não for dessa forma, a gente não vai ter eleição. Então, ele utiliza de um debate que existe há muito tempo, como a Jussara falou. A gente sabe, até a questão das leis, nosso código ele é de 1965. A gente tem, esse ano completou 25 anos de urna eletrônica. E a gente percebe que eleição após eleições, eles aumentaram a camada de segurança sobre o instrumento. Então, assim, não é, igual a senhora falou, não é o que era
há 25 anos atrás. Cada vez mais, a cada 2 anos, a gente tem essa auditoria para ver como que as urnas estão funcionando. E não é nem um pouco um debate técnico, a gente está falando, na verdade, de um debate extremamente político. É um debate que pode mexer muito até com a nossa democracia, né? Na nossa qualidade democrática. O Brasil, a gente tem um problema no Brasil que a gente critica as coisas boas que a gente tem no país. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós somos hoje a maior referência no mundo na questão do sistema eleitoral, na forma como são feitas as eleições. Existem cooperações técnicas com diversos países, eles vêm para o Brasil para aprender como fazer eleição. Então, assim, a gente chegou no momento que a gente não consegue nem mais observar direito as coisas boas que a gente tem, né? A gente tem muita coisa para melhorar, a gente sabe, mas o que é bom a gente tem que enaltecer, e como a Sara falou, a gente tem que melhorar o processo. Mas até o TSE hoje, eles fizeram uma nota, né, falando, porque quinta-feira vai ser votado lá nas comissões, eles precisam de 50% mais um para ser aprovado. Eles têm 34 pessoas na comissão, então eles precisam de 18 para que seja aprovado na comissão para ir para a plenária. O TSE né, montou ali com algumas pessoas, todos os ex-presidentes do TSE, desde 85, alguma coisa até hoje, atualmente, mais o Fachin e o Barroso, que tem falado muito sobre isso. Eles montaram um documento e eles falaram assim, entre o porquê não ter esse voto impresso seria essa questão da judicialização. Então, a gente torna a eleição uma questão jurídica de contestação e pode gerar muito problema político entre os próprios partidos, a gente sabe como isso funciona. E também tem uma questão logística, porque seriam 140 milhões de votos impressos. E aí não se saberia aonde ficariam essas impressões e como como guardar tudo isso. Então, isso é bem complexo. E eu tenho uma questão que eu falo sempre assim, eu acho que todo brasileiro que pudesse deveria ser mesário uma vez na vida. Porque quando você é mesário, você aprende que o nosso voto, ele já é auditado. Porque quando você vai lá, passa o dia lá, você recebe várias instruções, você sabe que quando, no final da eleição lá, zera a zerésima, você tem que levar, o presidente de cada sessão tem que levar num lugar específico. O mesário, ele sofre punições caso ele faça algum desses processos errados. Então, é algo... A gente pensa, ser mesário Não, gente, ser mesário é algo sério no Brasil. Você responde criminalmente, assim, penalmente, se você fizer alguma coisa errada. Então, e você sabe que tá todos os votos lá, saem, você pode imprimir 7 comprovantes, eles ficam disponíveis na porta da sala. Qualquer cidadão brasileiro, depois que acabou o horário da votação, pode ir, tem o direito de ir em cada sala e ver a quantidade de votos para ver se está certinho. E assim, por exemplo, eu, quando vou votar, geralmente eu sou a primeira, eu vou lá e falo, eu quero votar. Então, quando eu olho lá o primeiro, eu já sei que tá certo, né? Porque eu, sendo mesária, vi lá o primeiro voto, partido e tal. Então, assim, eu acho que a gente tá perdendo muito debatendo dessa forma e dessa maneira, assim. Eu fico muito triste, até enquanto cientista político, ver isso, né? E a gente sabe que quem cai muito nesse discurso são as pessoas que muitas vezes não têm acesso às mesmas informações que a gente tem. Então, deixa eu pegar a diquinha cultural aqui da nossa Camila Gonda, porque ela tem aulinha, tá? Então, essa menina não pode faltar na aula. Mas antes, deixa eu encerrar, então, esse assunto do voto com o comentário do Ricardo também, que ele falou, mesmo que tenha cerimônia também de lactação de urna, né, no final, que é acompanhada por várias autoridades militares e civis também. Então, tem mesmo essa já auditoria e o próprio, como a Geisa falou, mesário, então sejam, né, uma vez na vida lá, para vocês verem o funcionamento da máquina toda, né, a máquina eleitoral, como é esse sistema, né, acho que estando mais próximo vocês vão também ter essa noção. Oi?
Não cai, E não cai no discurso do não cai nessas Bolsonaro. fake news do grupo da tiazona, não, tá? Que manda na família lá. A tiazona do pavê. Postura de discussão. Aquela mesma tiazona que fala no Natal, é pavê ou pra comer? É essa mesma que tá te mandando lá umas fake news que ela recebe não sei de quem. Não caia nesse conto. Então, Camila, nossa menina braba, hoje não ficou tão braba porque nós não chegamos nos assuntos ainda ali de braveza dela, tá? Mas segunda-feira que vem tem mais, Camila, para vocês. Diga a tua dica cultural, que aí eu vou encerrar com as meninas só falando da representatividade nas Olimpíadas que nós tivemos. E aí a gente vai encerrar também, porque o pessoal de casa está pensando, meu Deus, não era até as 7, o que aconteceu hoje? Então vai lá, Camila, o que tu trouxe para nós de dica cultural? Claramente, Sirlene. Acho que primeiro vou parabenizar a Ju e a Geisa, porque tá um alto nível aqui esse debate. Eu tô, tipo, aprendendo muito com vocês, altíssimo nível mesmo. Acho que a gente tinha que marcar um só para falar sobre voto impresso, prós, contras e discussões. Acho que seria muito bacana a gente falar sobre, trazer pessoas que são, tipo, mega favoráveis, sei lá, pra gente conseguir discutir. E a minha dica cultural hoje, gente, vou contextualizar para vocês. Estava eu no meu Instagram, eu reclamei Dia dos Namorados que eu não tinha um boy, né? Fiquei triste aqui, falei, nossa, eu passei o Dia dos Namorados sozinha. Só que agora, não só encontrei um boy, Sirlene, como ele assistiu um documentário, ele me indicou um documentário sobre, sobre o processo da Dilma. E aí nós assistimos esse documentário juntos, porque, nossa, que homem é este? Ele, inclusive, está me assistindo agora. Aquele documentário que eu dei de dica cultural, eu acho, viu? Da TV Cultura. Você para de roubar minha dica cultural, mas pode reforçar que tá válido. O que acontece? Eu vou fazer 2 indicações hoje. Uma é reforçar essa do processo da Dilma, porque eu acho que eu assisti depois que você falou e é realmente maravilhoso, então acho que todo mundo tem que assistir. E a segunda foi um documentário que eu assisti ontem de madrugada, que tem na Netflix, e é um documentário que se chama Atleta A. E qual é este documentário? Este documentário, ele fala sobre a vida das ginastas e sobre a pressão da vida, tipo, dessas meninas que competem em Olimpíadas. E vai muito de encontro com o que vocês vão falar daqui a pouco, e sobre o caso da Simone, que foi uma menina, né, que lá dos Estados Unidos, as Olimpíadas foram feitas para a menina, e ela simplesmente, né, desistiu agora no meio das Olimpíadas por uma questão de pressão social, uma pressão psicológica em cima dela. Então, esse documentário fala muito sobre, tipo, a vida por trás dessas meninas, sabe? Acho que a gente precisa ver a pressão, cara, que essas meninas sofrem. É, tipo, um esgotamento mental, físico, psicológico muito pesado. E eu vi muitas pessoas também, Sirlene, já engatando aqui para dar uma deixa no outro assunto, reclamando, tipo, julgando a Simone por ela ter abandonado as Olimpíadas, sabe? Sem saber o que a menina tá passando e medindo o quanto ela está sofrendo ou não com isso, o quanto isso foi jogada de marketing ou não. Então, eu acho que, assim, a gente, antes de julgar, a gente tem que realmente, sabe, perceber o quanto esses lugares são totalmente tóxicos e o quanto a gente tem que valorizar a nossa saúde mental também. E olhar realmente para essas meninas. Rebeca Andrade ganhou agora, né, Sirlene, medalha de ouro, medalha de prata. E eu espero do fundo do coração, acho que foi até eu não sei, acho que foi até a agência que postou. Alguém postou, gente, não lembro. Para essas meninas terem, de fato, patrocínios, representatividade, né? Porque ela ganhou agora, mas o que a gente vai dar em troca para ela? A gente vai deixar essas mulheres lá do ladinho, essas mulheres periféricas e negras quietas, ou a gente vai valorizar o esporte, valorizar essas mulheres. Então, acho que a gente tem muito o que falar sobre isso. E eu vou embora porque eu tenho aula e aí eu tenho que assisti-la. Senão eu não me formo, né, gente? Só fala o nome do documentário, então, vamos repetir do documentário e onde ele está disponível. Atleta A. Esse na Netflix. E o outro da Dilma? O outro também está na Netflix. O processo também tá lá. Então, gente, não tem desculpa, vai. Netflix todo mundo tem. Se não tem assinatura, pega a senha do irmão, do avô, do papai, do vizinho. Bora assistir esses documentários aí. Ótimas dicas, Camila. Boa aula para você. Abrilhantou a nossa live, como sempre, tá? E te espero segunda que vem. Tchau, Camila. E a gente segue daqui. Beijo. A gente segue daqui que eu vou abusar das meninas mais um pouquinho, tá? Então vamos ficar por aqui falando agora das Olimpíadas. Achei
Muito bacana os comentários já que ela deixou aí, a deixa pra gente com relação a isso, gente. Porque eu estava vendo muita coisa que está acontecendo nas Olimpíadas mesmo, né? Nós tivemos a atleta lá da Coreia do Sul também, que é a Ansan, acredito que seja esse o nome dela, que também ela foi muito criticada pelo cabelo curto, né? Ela que é uma arqueira, né? Levou 3 medalhas de ouro já nas Olimpíadas de Tóquio e também está sofrendo uma pressão. Então, falando sobre isso, né? O pessoal criticando, né, o corte de cabelo dela. Gente, que absurdo, né? Então, como está sendo essas Olimpíadas? Como está trazendo para a gente os exemplos, claro, de coisas boas que a gente tem visto, né? Mas também de quanta coisa ruim acontece, principalmente nos bastidores, né? Como fica a saúde mental dessas meninas aí com isso agora e com esse boom, né, desses haters que ficam nas redes sociais, não tem o que fazer, aí vão para as redes sociais incomodar e fazer crítica, né, para as pessoas. Pelo amor de Deus, né, gente? O que você acha disso, Geis? Não, eu até antes de começar a live, eu tava vendo um negócio no Instagram de um moço que ele é ginástica, não olímpico, ginástico rítmico lá, que é aquele diferente, né? E é um homem. E aí uma ginasta rítmica mulher russa tava criticando o fato dele estar dançando, né? Fazendo a performance da ginástica. E eu acho que esses exemplos, assim como a gente falou da questão do biquíni, das mulheres não sofrerem punições por quererem se vestir de uma forma mais confortável para jogar, eles mostram muito como a sociedade ela padroniza uma forma de ser tanto para homem quanto para mulher, porque nisso não é só as mulheres que sofrem. Esse caso mesmo do ginasta, ele é um homem e ele é um excelente esportista ali no caso, né? Ele nem foi, provavelmente não tá nas Olimpíadas porque ele é um homem, ele não pode, né? E aí como que fica isso? Como a nossa sociedade ela estrutura e limita os espaços? O machismo e o sistema patriarcal, eles também são ruins para os próprios homens. Eles, claro, as mulheres sofrem muito mais com isso, né? Mas os homens também, eles não se beneficiam em alguns pontos a partir do machismo. Então, isso tudo é para a gente pensar. Em relação a Simone, eu acho que no caso dela, além dela sofrer todas essas pressões, né, eu até descobri ontem, uma amiga minha me mandou que ela tem TDAH, e aí fui procurar para saber mesmo mais sobre. E o caso dela, eu acho que também tem o recorte de raça também que deve ser feito. Porque a gente sabe que é diferente para uma mulher negra estar numa competição dessa. Uma mulher negra ela sofre muito mais psicologicamente nesses espaços. A pressão é muito maior porque existe essa ideia de que a mulher negra é guerreira, que ela consegue fazer tudo, que ela dá conta de tudo. E a gente sabe o quanto isso é pesado. Se já é pesado para uma mulher branca, imagina para uma mulher negra. Então a gente tem que pensar muito sobre tudo isso. Eu acho que as Olimpíadas está sendo um ambiente que a gente pode refletir sobre todas essa estrutura social que tanto prejudica cada pessoa no mundo. Verdade. E assim, então, só para ser um pouquinho didático, né? A Geisa falou aí do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, só para passar para o pessoal de casa o que é a sigla, né? Em geral, ela começa na infância, pode persistir na vida adulta e contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldade na escola, né? Ou no trabalho. Então, pode ser, né? Então, tá tendo essa especulação, então, que pode ser que a menina que desistiu ali a atleta, ela sofre esse transtorno. Então, a gente primeiro precisa entender, gente, mesmo entendendo, né? A gente não tem que criticar, ela teve os motivos para tomar a decisão que ela tomou, né? Que é uma decisão muito difícil. Né? Então, na verdade, ela foi corajosa, temos que parabenizá-la, porque ela resolveu preservar, né, a sua saúde emocional. Né? Ela estava ali a um passo da vitória e falou, não estou bem, né? Então, foi uma atitude corajosa, né, está de parabéns por tomar essa decisão, sabendo de todas as críticas e talvez todas as dúvidas que realmente ela possa vir a ter agora, né, com relação a como teria sido se eu tivesse ido até o final. Então, foi uma atitude corajosa e de preservação, né, mental mesmo e psicológica. O que você acha de tudo isso que está acontecendo nas Olimpíadas, Ju, para a gente já abrir daqui a pouco para nossas dicas culturais? Eu acho que, pegando um ponto específico da Simone ali, além de ser corajosa, ela foi extremamente racional, né? Porque você não pega um carro para dirigir quando você está tendo uma crise de ansiedade. Imagina dar assalto mortal.
né? Sim. Então, ela foi extremamente racional com ela, que é o que a gente precisa ser, né? Respirar um pouco, ver se a gente está com o corpo preparado para fazer algo, né? A gente só corre se o corpo estiver preparado para fazer algo, né? E se a mente também estiver preparada para isso, né? Então ela percebeu num salto que ela fez um salto praticamente perfeito, ela só caiu de uma forma que não foi perfeita para ela, né? E ali naquilo ali ela percebeu que ela não podia continuar, porque ela ia se machucar. Afinal, é um esporte de alto risco, né? É de muito desempenho, extremamente arriscado, né? Então, um passo em falso ali, você pode ficar tetraplégica, você pode morrer. Então, ela não foi só corajosa, ela foi extremamente racional com ela mesma, né? Que é algo que a gente precisa ser, né? E tem toda a questão do impacto em relação às denúncias de abuso sexual que vieram à tona, né? Então, isso mexeu muito com ela, né? Ela chegou em Tóquio como a favorita, né? Isso é uma pressão muito grande. Eu fico imaginando ela andando nos corredores, andando lá naquele estádio, né, junto com as outras atletas, o quanto se foi comentado sobre isso, né, o quanto de apoio que ela recebeu em relação a essas denúncias, porque depois dessas denúncias foi o primeiro grande torneio que ela foi participar, né, então tem tudo isso de impacto, né, e é uma coisa que particularmente me afeta, porque também fui vítima de abuso sexual, do quanto que isso afeta a nossa vida, né? Tipo, afeta a vida de qualquer mulher, né? E afeta de uma maneira que vai afetar para sempre a nossa vida, né? Sempre vai ter um momento que a gente não vai se sentir capaz de continuar, porque os pensamentos estão muito Aflorados, né? perturbadores, né? Perturbadores também. E com relação ali a Melhor. essa atleta, Ju, você, né, que sempre está falando aqui sobre a questão aqui da representatividade, da diversidade, o que que você acha então dessa atleta, a Ansan, que é a atleta lá sul-coreana? O que que você achou disso, né, dos comentários misóginos que ela sofreu, pelo fato dela ter o cabelo curto, gente? Olha, a gente está no século XXI, né? O Brasil também ainda é tão, né, atrasado com relação à diversidade, mas lá parece que a coisa é mais ferrenha ainda, né, para as mulheres sul-coreanas. E aí ela sofreu vários ataques, né, misóginos e machistas, inclusive, né, alguns comentários e o pessoal levantando, os homens principalmente, levantando a questão de que ela deveria, inclusive, devolver as medalhas conquistadas só pelo fato dela ter o cabelo curto, né? Então, quão grave, né, é uma situação dessa, né, passar por isso, né? Não é o cabelo curto ou o cabelo longo que vai fazer de você menos ou mais mulher, né? Ou menos ou mais atleta. Então, gente, né? Não, né? Já século XXI, não é possível que a gente ainda esteja discutindo isso no século XXI. O que você acha disso? Mas E se aí, indigna no lugar da Camila da Camila, por é o favor. exemplo, é o exemplo mundial de que o mundo é machista em diversos níveis, né? A gente é um mundo estruturalmente machista em diversos níveis, né? E ali nas Olimpíadas a gente consegue ver o machismo mais acentuado de cada país. A gente tem pessoas reclamando de uma mulher que tem o cabelo curto, a gente tem homens sendo extremamente preconceituosos quando falam do corpo das mulheres, a câmera lá apontando para a bunda, né? A gente tem negando o pedido de usar uma touca maior dos nadadores afros, a gente tem as mulheres tendo que lutar, né? Além de praticar o seu esporte, mas por ser respeitada por quem ela é, né? Ali dentro da competição e no país dela também, né? Então, tipo, a gente percebe que o machismo é estrutural em todo mundo, no mundo inteiro, e ele está em níveis diferentes no mundo inteiro, né? O Brasil não é menos machista porque a gente tem uma medalhista negra, ele não é menos racista por isso também, né? Porque a Rebeca ganhou 2 medalhas, ele não é menos racista por isso, Exato. né? Ele não é menos machista porque as nossas mulheres estão tendo um desempenho bom nas Olimpíadas, né? A gente não deixa de ser um país que é um país feminicida, né? Que a cada 4 mulheres, uma sofreu violência nessa pandemia, né? Então, as Olimpíadas, o legal é isso, né? Que a gente vê num espaço só toda a estrutura machista de vários países. Então, aqui a gente está se indignando, né, com que os japoneses que estão criticando essa mulher, né? Que tem um cabelo curto, se eu não me engano, ela é do Japão, né? É sul-coreana.
sul-coreano, isso, tava tentando lembrar, sul-coreano. Então a gente está assim, indignada que a mulher que tem o cabelo curto tá sofrendo uma represária tão grande a ponto de pedirem a medalha dela. Enquanto aqui no Brasil a gente tem tanta coisa de machista também, né? Tipo, eu tenho cabelo curto e às vezes eu sofro preconceito em relação a isso ainda, né? Então eu não fico tão chocada em relação à sul-coreana. Eu fico chocada que a gente ainda tem essa estrutura no mundo todo, né? Então, É lamentável, né? Mas vamos falar de coisa boa. Você comentou da Rebeca Andrade, né? A primeira brasileira a ganhar 2 medalhas em uma única edição das Olimpíadas. Depois de conquistar a prata do individual geral, a ginasta de 22 anos fez um novo feito histórico, né? Com o ouro no salto dos Jogos de Tóquio. Então, né? Que bacana, né? Por essa questão da representatividade também, né? Além de ser uma mulher, trazendo então essas 2 medalhas para o país, né? Então, um orgulho para nós, e ainda por cima é uma mulher negra, que a gente já falou tanto aqui, né? Das causas, né? O quanto a gente tem que falar, né? Dessa questão e da luta também dos negros com relação ao racismo. Então, é muita representatividade, né? Eu acredito que muitas meninas se sentiram representadas e com vontade, né? De se inscreverem e serem atleta um dia por ver que tem uma mulher negra lá conquistando tudo isso para o nosso país. Então, quão bonito foi isso, né? Vamos parabenizar novamente a Rebeca Andrade, fiquei muito feliz com isso. Meninas, a Ju foi nossa convidada de última hora, talvez não tenha uma dica cultural, mas se tiver vai ser muito 10. E Geissa, antes de eu abrir para sua dica cultural, o Rui falou assim, ó, que você falou, eu discordo da Ju e do Rui. Ele falou, então a gente concorda, uai. Escreveu um uai ainda, porque na verdade ele falou assim, a gente deve ser questionadores, né, de tudo, né, e sempre estar de olhos abertos, mas ele disse que sim, é segura com letras garrafais a urna eletrônica. Então, ele só fez esse comentário e eu estou dizendo aí, porque você falou, eu discordo dos dois. Então, o Rui, ele é a favor, sim, da urna eletrônica, ele não discorda. Mas acho que ela não discordou da gente, ela discordou da forma que o discurso está sendo feito. Sim, ela foi isso, da né? forma que nós estávamos discutindo. Então é isso, Rui, só para deixar claro, então, Não tá tudo ok. Calma, menino, calma, a gente entendeu que você é a favor do voto eletrônico. Então, assim, Geissa, o que você trouxe de dica cultural para nós? Bom, eu trouxe uma dica, ela não é exatamente sobre política, mas eu assisti um filme esse final de semana que se chama Wildlife, que é Vida Selvagem. E é uma história, é um filme que se passa na década de 50 nos Estados Unidos. É sobre um casal, eles têm um filho e eles mudam de cidade, eles vão morar em Montana, que é no meio do nada lá nos Estados Unidos. E acontece que o pai acaba perdendo o emprego e é bem aquela estrutura machista que a mulher não pode trabalhar, a mãe não trabalhava. E aí ele começa a beber bastante, né? Ficar frustrado com a vida, a mulher começa a ter que trabalhar, né? Em meio período. E aí chega um momento que o pai vai combater os fogos das florestas que tem na região, que tem sempre a questão de, né, ser um clima muito seco, aí pega fogo, aí tem que ter o pessoal que vai lá combater as chamas. E aí nesse período que ele sai de casa acontece várias coisas. E aí a história é sobre do ponto muito mais de vista do filho, né, do casal, vendo toda essa questão conjugal dos pais e o menino querendo que os pais, né, se deem bem e não se separem mais nesse conflito, né, de como é a relação conjugal do casal e a relação com o filho. É um filme bem que toca muito em questões familiares, que eu acho importante. E recomendo aí, pessoal. Tá na Amazon Prime. Amazon Prime. Bacana. E você, Ju? Foi pega de surpresa? Não, mas eu dou a dica. Minha dica está na Amazon também. Não sei se vocês já viram, mas Manhãs de Setembro. Bom, hein? É uma série brasileira. Uma série brasileira. O personagem principal é feito... A personagem principal é a Cassandra, uma mulher travesti. Ela é motoboy e canta músicas da Vanusa, se eu não me engano o nome da artista, em uma boate, uma casa noturna LGBT, né, de apresentações, e ela descobre que tem um filho de 10 anos, né? Então é muito bonito de ver, de assistir.
uma construção familiar muito diferente, né? Uma mulher travesti que descobre que tem um filho com 10 anos de idade, a mãe e o filho estão passando por dificuldade, eles moram num carro, então essa travesti também não tem uma condição de vida financeira muito grande, mas meio com ressalvas acaba acolhendo a criança. Então, é uma série, tem 10 episódios até agora, a primeira temporada. Vale muito a pena assistir. É uma produção brasileira com artistas brasileiros muito bons e tem uma sensibilidade incrível, assim, incrível mesmo, para quem quer fugir um pouco da heteronormatividade em relação a cinema, né? A questão audiovisual aí. É uma boa pedida. É Manhãs de Setembro? Manhãs de Setembro. Eu vou deixar uma diquinha também. A dica é. Não, não é essa dica, não. Não é o Sérgio Moro. Menina, a Camila saiu e falou assim: você acredita que printaram? Pois vocês vão ver lá no grupo, printaram a hora que estava o Sérgio Moro aqui. Sirlene virou Sérgio Moro. Não, não virei, não, pelo amor de Deus. A minha dica cultural é um filme que eu não terminei ainda. Eu estava vendo antes da live com a minha filha. E se é uma produção nacional também, já que a Ju falou, falei, vamos falar um filme que eu estou vendo aqui para o pessoal de casa, que se chama Os Salafrários. É uma comédia, é nacional, tem na Netflix. E por que eu estou dando uma dica aqui na nossa live? Porque ele tem várias sátiras, assim, com relação à corrupção, né? O pessoal que conseguiu, um cara que conseguiu uma vez vender a Torre Eiffel, e aí o cara também consegue vender o Cristo Redentor, né? Mas, assim, tem várias críticas, né? Com relação à corrupção, com relação às milícias, a policiais que são corruptos, né? Então, tem várias críticas, assim, que se você for ler nas entrelinhas o discurso, tem questões políticas ali nesse discurso também, né? Então, ele fala assim, poxa, a questão da privatização, eu vendi mesmo o Cristo antes que eles vão privatizar, não, até a floresta amazônica foi vendida, já a mata, já foi vendido, lá não tem nenhum grilo que fala português mais, então, assim, tem várias críticas e a gente precisa observar isso nas análises de discurso também, nos filmes e na cultura, porque às vezes é só um filme de comédia, é só mais um filme, não, gente, às vezes tem coisinhas ali que são críticas com relação ao governo, com relação às políticas, né, que são adotadas no país, então eu achei bem legal e vou terminar de ver ele assim que essa live acabar e já está acabando. Deixa só eu agradecer, então, aqui o pessoal que esteve conosco na live, o Rui Bittencourt, fiquei feliz e lisonjeada de ter meu professor de Direito nessa live hoje, e é colunista aqui do Diário de Curitiba, prestigiam ele, sigam o Diário de Curitiba, leiam o nosso jornal. Tá? Quero agradecer também a Vanessa Santos, mãe da minha filhada maravilhosa que fez 1 aninho. Obrigada, Vanessa. Obrigada, mamãe Marlene. Obrigada, Silvana M. Santos, Vini Rocha, Ronaldo Borboleto, Daniel Novaes, Gustavo Kuzma, Camila Andreata, Lucas Leandro, Rodri Júnior, Guilherme Frizera e muitos mais que estiveram presentes nessa live conosco. Obrigada, Ju, obrigada, Geissa. Segunda-feira que vem a gente volta. E obrigada, link personalizados. Pessoal, tá rolando um sorteio, tá? Lá no feed do Instagram. Sigam lá as regrinhas para vocês ganharem uma caneca. Não é essa do Política e Elas, mas é do Entre Fatos, que é a live do Ricardo Alcântara e do Diogo Tavares, que vai ao arzinho aqui pelo Instagram mesmo do Diário de Curitiba, né? A live às 20 horas, aqui no Diário de Curitiba, toda sexta, a partir das 20 horas, e o resultado desse sorteio vai ser divulgado nessa sexta. Então, você pode ganhar uma cesta lá para dar para o seu paizão, com uma caneca da Entre Fatos, tá? E também algumas guloseimas lá para você presentear o teu pai, tá? Então, vá lá no sorteio, fiquem conosco aqui na próxima segunda e também na sexta na live dos meninos e no Diário de Curitiba. Grande beijo e até segunda-feira que vem. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau.